Então, abra sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas, eu vou ler outro cântico. Capítulo 1 de Lucas. O cântico de Zacarias. Isso depois de ele ter um filho, o João Batista, de ele ficar mudo e de Deus ter desimpedido a sua boca. Ele então, diz o texto, verso 67, e Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Então, parece-me que dirige ao seu filho recém-nascido, aliás, que estava com alguns poucos meses, diz assim: tu menino, João, tu Joãozinho, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. E agora vem os dois versos com os quais eu vou tratar nesta manhã. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Curve a sua fronte e peça por mim, para que eu não fale nada indevido, e peça por você, para que você tenha os ouvidos destampados e você possa crer na verdade sobre quem Jesus Cristo é. Curve a sua fronte. Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos-te que te agrades do que nós fazemos agora, pedimos-te que tu nos faças os lábios corretos ao pronunciarmos a tua palavra, ao proclamarmos a tua palavra, nos faças corretos na elocução das ideias, e abre o nosso coração, de todos nós, Senhor, para que nós entendamos quem Jesus Cristo é e o amemos de todo o coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Zacarias, o pai de João Batista, fez uma das mais belas profecias nesse cântico registrado por Lucas, descrevendo a função precípua de Jesus Cristo, que é ser sol nascente das alturas. E essa palavra, a palavra grega para sol nascente é anatolê. É curioso que quando você vai na Turquia, toda a parte oriental da Turquia, na verdade, 95% da Turquia está num lugar chamado Anatólia, que significa o sol nascente, significa o romper do dia.
o sol vem do Oriente, daí a razão pela qual essa região oriental da Turquia é chamada de Anatólia. E a vinda de Jesus Cristo é como o raiar da aurora depois de um longo período de trevas na história do mundo. É nesse sentido que Jesus Cristo é descrito de várias maneiras que apontam para o resplendor dele. Primeiro, ele é chamado de o resplendor da glória, mas ele é chamado de brilhante estrela da manhã. Pelo profeta Malaquias, ele é chamado de o sol da justiça. E ele mesmo, quando chega a este mundo, quando o verbo de Deus se encarna, de si mesmo ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a brilhante estrela da manhã, e eu vim como luz para o mundo. Mas vamos analisar o texto aqui, porque o meu tempo é curto, e vocês aqui terminam mais ou menos cedo. Eu quero que alguém me responda aí, de onde, qual é a procedência do sol nascente, no texto? Das alturas, exatamente. O texto diz claramente: o sol nascente das alturas. Segundo a sua divindade, o sol nascente não procede deste mundo, mas ele vem do céu. Aliás, todas as graças redentoras de Deus procedem do céu, das alturas. E Deus resolveu fazer com que o seu Filho descesse a este mundo e assumisse a nossa humanidade, para abençoar aqueles que jaziam em trevas. E o Redentor não veio em forma de uma velazinha, nem veio em forma de um meteoro flamejante, mas ele veio em forma de sol nascente. Na linguagem geográfica da ciência da época, o sol era a maior estrela. Porque as outras, que chamamos hoje de primeira, de segunda grandezas, eram pequenininhas assim, quando a gente olhava a olho nu, ou com um pequeno telescópio da época. O sol era o máximo. E Jesus Cristo, nesse sentido, era visto como a maior estrela existente no céu. E a vinda do Redentor aconteceu após uma longa noite fria e escura, uma noite de miséria tenebrosa. Tenebras é a palavra latina para trevas, que raiou sobre aqueles a quem Deus resolveu se revelar neste mundo. E a visitação do Senhor é como quebrar das trevas, como o romper da manhã, porque ela põe um fim nas nossas trevas. A aurora bane a escuridão. E o nosso tempo, portanto, de escuridão termina quando Deus brilha em nós, quando o sol da justiça atinge os nossos corações. Os nossos dias, eles podem estar cheios de nuvem e até prenunciando aguaceiro, mas nós nunca mais teremos trevas, noite na vida, quando Jesus Cristo adentra a nossa vida. E esse tipo de sol nascente só pode ser uma providência celestial, das alturas. Vem de Deus, é o próprio Deus vindo em carne. Segunda coisa sobre o texto: qual é a razão da vinda do sol nascente segundo o texto? Graças a quê? A entranhável misericórdia de Deus. Não é incomum a crença de que há muitas crenças neste mundo e de que há muitos caminhos que conduzem ao céu. Vocês sabem, porque alguns de vocês vieram de lá há poucos anos, que na igreja da maioria, o que se ensina é que todos os caminhos levam para o céu. Isto não é incomum. Eu li uma reportagem que saiu no USA Today, um jornal norte-americano, que em um dos seus artigos
A maioria dos americanos creem que todas as religiões conduzem ao céu, incluindo o cristianismo. Crê nisto. Vida eterna é alguma coisa que todas as pessoas podem receber. Dos 65% dos entrevistados, 80% desses 65 dizem que tanto judeus como muçulmanos, hindus, ateístas ou pessoas sem religião, eles podem ser salvos. Essa crença inclusiva ou inclusivista, no fato de que todo mundo, todos os caminhos levam para o céu, está crescendo mesmo em nosso país. A noção exclusiva da salvação que os cristãos genuínos creem, ela está se desintegrando na sociedade norte-americana, que foi de onde nós recebemos o Evangelho, e nós hoje estamos sendo atingidos por ela. Vá na televisão e fala assim: só tem salvação em Cristo Jesus, em ninguém mais. Você recebe oposição, porque isso é contra, como é que é? Vocês sabem. Isso é contra o Espírito presente. Você não pode ser exclusivista, você tem que ser inclusivista em tudo. É politicamente incorreto você dizer que você está certo e que as outras crenças não estão. A salvação está se tornando, mesmo em nosso país, inclusiva. E todo mundo tem uma boquinha no barco da salvação. A grande maioria já perdeu a noção de perdição. Eles já não se veem mais em trevas, aliás, nunca se viram. Eles não sabem que estão em trevas de sombra de morte. Eles não conseguem mais aceitar esse estado de pecado em que se encontram. Além disso, eles perderam a noção, aliás, eles nunca tiveram a noção do que graça de Deus significa. As doutrinas da graça são intoleráveis para eles. Por esse motivo, eles têm arranjado uma teologia de que o céu é o lugar para onde todos vão. E é difícil para essas pessoas crerem na graça divina, porque a graça, segundo a Escritura, é discriminadora. A graça de Deus não é inclusiva. Ela deixa de fora os soberbos, os orgulhosos, os independentes, etc, etc. Gente da qual o mundo está cheio. É difícil para eles crerem nessa graça. Eu leio sempre bons pregadores para eu aprender com eles, e num deles eu vi o seguinte testemunho. Hoje ele é um reformado, mas ele não era ontem. Ele diz assim, aspas: por longo tempo eu senti que a graça é a doutrina mais dura de aceitar. Nós lutamos contra a graça, porque ela corre exatamente ao contrário de tudo que instintivamente nós cremos. A graça nos força a confrontar com verdades difíceis. Duas. Primeira, de que não há nada que nós possamos fazer para contribuir com a nossa própria salvação. É duro os caras engolirem que eles não podem fazer nada, que eles não são capazes de fazer nada. Segunda coisa, que se Deus não nos salvar, nós nunca seremos salvos. E ele termina confessando: eu não podia admitir essas duas coisas. Hoje ele confessa isto. Eu tenho a impressão que alguns de vocês teriam que confessar isto também. Porque esta não é crença generalizada. Entre os evangélicos, há muitos que têm dificuldade de entender a graça que discrimina. A salvação nossa é exclusiva, não tenha medo de pregar. Só há redenção para aqueles que foram crucificados com Cristo, para aqueles por quem Cristo morreu, e como consequência hoje pela fé também eles estão em Cristo, porque estiveram em Cristo quando Cristo morreu por eles. Mas
Qual é a razão pela qual Deus então envia o seu sol? Nós respondemos agora há pouco. Por causa da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, irmãos, não é inclusiva. Deus fala de boca cheia através de Paulo. Eu tenho misericórdia de quem eu quero. Ponto. Vocês não têm o que discutir comigo. Deus fala assim, eu amei a Jacó e eu não amei, ou eu odiei a Esaú. Aí Paulo, prevendo alguns irmãos nossos, dizer, a injustiça da parte de Deus, ele disse, de jeito nenhum, porque eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu ponho na conta dos que eu redimo a quem eu quero. Portanto, não importa se você se esforça, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de eu usar a misericórdia. Desde os tempos de Babel, os homens têm tentado construir um caminho para o céu. Sempre os homens pensaram que poderiam conquistar o céu através daquilo que eles próprios constroem. Um dos conceitos mais populares da religião da maioria em nosso país é que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Já ouviram isso? Deus ajuda aqueles que se ajudam. Todavia, a verdade é oposta a este conceito. Todas as construções humanas desabam, porque os homens não conseguem chegar a Deus por si mesmos. A verdade sobre nós mesmos é que o Natal nos ensina que Deus ajuda aqueles que admitem que não podem fazer nada por si mesmos. A doutrina da graça ou da misericórdia divina é uma doutrina difícil de ser aceita, porque ela é uma pancada no nosso orgulho. Ela diz que nós não damos conta de fazer nada para ter luz, e que sempre nós vivemos nas trevas se nós não recebermos a luz que vem das alturas. A doutrina da graça ou misericórdia de Deus diz que você não pode fazer nada para arrancar as trevas que estão dentro de você, mas que você depende de Deus para ter luz. Você não pode contribuir, vou repetir essa ideia várias vezes, você não pode fazer nada por você mesmo. Você é impotente, isso é a mensagem da Escritura, e alguns de nós não gostamos porque fere o nosso orgulho, mas o texto fala, graças à entranhável misericórdia, porque misericórdia, se eu puder dizer de maneira clara, ela faz parte das entranhas de Deus, ela faz parte da essência de Deus, e Deus é misericordioso essencialmente, mas não é essencial em Deus mostrar misericórdia. Esta Ele mostra a quem Ele quer. Por isso que a misericórdia de Deus é mostrada a você e não a todos os seus parentes, não a todos os seus amigos. Então você pega o meu raciocínio e diz assim, mas como é que eu vou admitir que eu preciso de luz se eu estou em trevas? Ou se eu não percebo que estou em trevas, como é que eu vou admitir que eu preciso de Deus? Exatamente. Você precisa de Deus para ter Deus, você precisa de graça para ter graça. Você não tem como escapar disso. Deus não reparte a glória da redenção sua com ninguém. Dele, somente dele, é a prerrogativa de salvar e a glória da salvação dos homens. Isso significa que você nunca aceitará a graça divina até que Deus abra os seus olhos para que você veja a verdade sobre você mesmo. E essa é a função do sol nascente nas alturas. Então vejamos as funções, são 3 funções que o texto mostra sobre o sol nascente. Primeira, para dar luz aos que estão em trevas, ou para alumiar os que jazem nas trevas. A Escritura descreve 4 tipos de trevas: trevas físicas, intelectuais, morais e espirituais. Rapidamente, cada uma delas. As trevas intelectuais significa que as pessoas são ignorantes da verdade de Deus.
Eles podem ler isso aqui e vir a leitura de um gibi, não tem significado para eles, eles não conseguem perceber, a mente deles está obscurecida, eles não conseguem perceber as realidades que estão por detrás das coisas aqui, da letra. Eu vivo no meio universitário e vejo professores inteligentíssimos, que têm os conceitos mais elevados das ciências, eles não conseguem perceber o que um Zé Mané da igreja percebe. E um homem quase sem leitura nenhuma consegue perceber de Deus, porque a mente deles está obscurecida. Trevas morais, eles não sabem distinguir o certo do errado, não tem parâmetro para eles. E eu podia falar muitas coisas sobre isso, mas eu não tenho tempo. Trevas espirituais significam a incapacidade de verem-se a si mesmos, de se enxergarem como Deus os enxerga. E os que vivem em incredulidade estão debaixo dessas trevas. E eu não espantaria se houvesse dentro da chamada igreja cristã como esta, haja pessoas que não se enxergam como Deus os enxerga, que não se veem como a Escritura diz que vocês são. É para vocês e que eu trago esta palavra, que graças à entranhável misericórdia, Deus enviou o seu Filho para alumiar os que andam em trevas. Quando o sol aparece pela manhã, eu estou dizendo o sol físico, a espera longa da noite termina. Quando nós estamos em problemas, em enfermidades em casa, e nós, se somos crentes, nos ajoelhamos ao lado da cama para pedir a Deus graça para os nossos enfermos, a noite demora a passar. E nós ansiamos pelo raiar da manhã, pelo sol nascente, porque tudo é melhor quando o dia chega, quando a luz chega, tudo. Quando o sol aparece pela manhã, os nossos problemas não parecem tão difíceis quando estamos na noite. Quando o sol aparece pela manhã, nós temos mais coragem de enfrentar as coisas que estão sobre nós. Quando o sol chega pela manhã, as coisas mudam de aparência na vida. Isso nas coisas literais, nas coisas físicas e nas nossas afeições, nas nossas ligações espirituais. É a mesma coisa, quando o sol nascente das alturas chegou, ele fez toda a diferença. Nunca mais o mundo foi o mesmo desde que veio o sol nascente das alturas. Mas a coisa mais triste dessa situação é que os homens não têm consciência de que eles vivem em trevas. Vai falar para os seus amigos que eles estão em trevas para ver o que você vai ouvir deles. Eles não se enxergam, porque eles não têm a luz de Deus, e quem não tem a luz de Deus não consegue ver-se a si mesmos como eles são. Veja, nas melhores coisas que você possa saber na universidade, lá nas humanidades, nas ciências humanas, os homens tentam falar tantas coisas sobre nós mesmos, sobre os nossos problemas, que não passam de doenças. Mas a Escritura chega e fala assim, não é doença não, é pecado. É desamor para com Deus, é ódio para com Deus. E ela então nos desnuda. E as pessoas não conseguem perceber isto, porque elas não têm olhos para ver, elas não têm ouvidos para ouvir, elas não têm coração para crer. E a minha oração nesta manhã é para que você tenha estas coisas, elas são muito preciosas desta vida. Não há trevas mais tristes do que aquelas em que você não sabe como sair delas. Mesmo os homens mais inteligentes, eu repito, mais pensantes do mundo, não percebem que estão em trevas. Eu fui diretor de uma unidade lá no Mackenzie, e eu tinha contato constante com os diretores da universidade, com os assessores e com as outras pessoas, um número grande, homens brilhantes nas ciências, mas eles não tinham noção das coisas sobre si mesmos. Era triste ver as trevas em que eles vivem até hoje. E se você não vive em trevas,
é por causa da misericórdia de Deus que atingiu você. Nunca pense de você que é melhor do que quem quer que seja, porque foi graças à entranhável misericórdia de Deus que fez com que o sol da nascente das alturas alumiasse você. Jesus Cristo dizendo dos homens do seu tempo, e eles estavam frente a frente com a luz, cara a cara com a luz, mas eles não conseguiam divisar a luz, porque eles tinham uma cegueira interna. Em frente à luz, eles não sabiam quem a luz era e nem o que ela significava. Por isso Cristo disse deles: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A única saída para as trevas deles está fora deles. Eles não podem sair sozinhos das trevas, porque amam as trevas. Enquanto você ama uma coisa, você não abandona. Deus precisa mudar as pressuposições do nosso coração. Deus precisa mudar, nos plugar nele, nos conectar nele, para que nós vejamos as coisas com clareza e a nós mesmos como realmente somos, libertos do estado de trevas. A única pessoa que rompe com as trevas em nós é Cristo Jesus. E este é um fato histórico e ninguém pode negar, que a luz de Deus veio ao mundo. E nosso grande desejo é que essa luz já vinda ao mundo, ela seja internalizada no seu coração. Deus, faça com que a luz penetre dentro de você. O convite do Natal é que você creia na luz, que você siga a luz, que você se exponha à luz de Deus, para que você possa ser devidamente aquecido, devidamente enriquecido, nutrido e assim por diante. Eu espero que você tenha fé nisto. E é por isso que eu oro a Deus, e todos nós oramos a Deus pelos nossos amigos, para que eles venham a crer em Jesus Cristo nosso Senhor. Houve um cara na Escritura que expôs a sua face perante o sol da justiça. Mas ele não podia fazer isso antes de ser atingido pela própria luz. E então ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, é o Paulinho de Tarso falando, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, aquela mesma da qual o Zacarias fala, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ninguém enxerga Jesus, ninguém tem olhos para divisar a luz de Jesus, até que a luz graciosa de Deus atinja você. Se você evangeliza, você sabe disso. Se você evangeliza, você vê a sua impotência em trazer pessoas a Cristo. Aliás, Deus não chamou você para trazer pessoas a Cristo. Deus chamou você para proclamar as virtudes de Deus, para proclamar as boas novas que já fizeram diferença na sua vida. Abrir o coração não é coisa sua. Fazer com que a luz encha o coração não é tarefa sua. Porque vem das alturas, graças à entranhável misericórdia de Deus. E quando a luz atingiu Paulo, Paulo ficou cego. Lembra disso? Paulo passou a enxergar espiritualmente e passou a ser cego fisicamente. Então ele foi na casa de um amigo lá, acho que é de Ananias. Então esse cara chega e fala: Saulo, levanta-te, firma os teus pés. Porque
Eu te apareci, disse Jesus Cristo, para te constituir ministro, para abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Se a luz de Deus atingiu seu coração, então exponha a sua face diante do sol nascente das alturas, a fim de que você seja iluminado, aquecido, fortalecido, animado para enfrentar a vida que Deus lhe propõe. Segunda coisa que a luz faz, o texto fala aqui, para dar luz aos que estão em sombra de morte. Primeiro é alumiar os que estão em trevas, e a outra é os que estão em sombras de morte. Há uma progressão do pensamento aqui. Um prepara o terreno para o outro. Primeiro vem os que jazem em trevas, depois fala que os que jazem em trevas são aqueles que estão em sombras de morte. E aqueles que estão em sombra de morte possuem uma sensação muito forte quando a graça os atinge, e eles choram os seus pecados, e eles ficam em situação muito delicada, até que Deus os livra do estado de morte em que se encontram. Jazer em trevas é o prelúdio de jazer em morte. Na verdade, todos que estão em trevas estão sob morte. De entrar nesse estado de morte, ninguém escapa. Todo mundo é concebido morto, separado de Deus, sem luz, em trevas, em sombras de morte. Ninguém escapa de ser concebido assim. Muitos são nascidos assim. Você pode até durante o decorrer da sua vida, até intrauterinamente, uma pessoa pode ser objeto da luz bendita de Deus, como aconteceu com João Batista. Você pode escapar das trevas de sombra de morte, mas você não pode escapar de entrar na sombra da morte. Todos os que são nascidos ou gerados neste mundo estão em trevas. Acredite se quiser, mas é assim que a Escritura diz. Eu espero que Deus tenha compaixão de você, tenha misericórdia de você, seja gracioso com você e tire você do estado de trevas. Mas pastor, nós somos da igreja Aliança em Limeira, por favor, não fica falando que nós estamos em trevas. Se não fosse assim, o evangelho precisava parar de ser pregado aqui. Sempre há aqueles que ainda estão em trevas. É por isso que nós pregamos o evangelho, mesmo naquilo que nós chamamos de igreja. Alguns dentre o povo de Deus não percebem que estão em trevas ainda, que estão em sombra de morte ainda. Essas pessoas estão tão familiarizadas com as trevas porque elas não conhecem a luz que vem do Senhor. Mas há uma terceira coisa que eu quero trabalhar aqui, que é o meu ponto final. Mas antes disso, eu creio que um profeta no Antigo Testamento faz coro com esta palavra de Zacarias. À medida que Zacarias descreve os homens como vivendo em trevas e em sombra de morte, e Isaías fala mais ou menos a mesma coisa. Lembra daquele verso de Isaías 9, que fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz em trevas. E daí? E aqueles que viviam em sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Perceba, viver em trevas e viver em região de sombra de morte é uma escala progressiva mesma que Zacarias disse na sua profecia em forma de cântico. A Bíblia concorda consigo mesma. Isto é fazer analogia da Escritura, é comparar a Escritura com a Escritura, e você precisa aprender a fazer isso. Deixa eu terminar. A terceira coisa que o texto fala, o que é? Que é função do sol nascente das alturas?
é guiar ou dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Um ex-presidente da Academia Norueguesa de Ciências e juntamente com alguns historiadores da Inglaterra, do Egito, da Alemanha, da Índia, alguns anos atrás apareceram com a seguinte informação, ou afirmação, aspas. Desde 3.600 a.C., o mundo conheceu somente 292 anos de paz. Ou seja, nesses séculos todos, 36 séculos, apenas quase 300 anos sem guerra. Continua a afirmação aqui. Durante esse período todo, houve 14.351 guerras, grandes e pequenas, em que 3 bilhões e 640 milhões de pessoas foram mortas. E o valor do prejuízo, dessas guerras, diz eles, não sei como é que eles fizeram o cálculo, mas dizem eles, cientistas, que dava para fazer um cinturão ao redor do mundo de ouro, com 97 milhas de largura. Meu Deus do céu, era um troço enorme. Muito dinheiro gasto pelas guerras, ou seja, a falta de paz entre os homens. A paz é alguma coisa que, via de regra, o mundo não conhece. E esses dados que eu mencionei aqui são dados a respeito da ausência de paz entre os homens. Que dirá se eu dissesse sobre a falta de paz entre os homens e Deus? A ausência de paz que existe, o número sobe ainda mais. Os caminhos dos homens, diz a Escritura, são caminhos de morte. Eles não sabem disso. E nós precisamos que alguém venha de fora, venha das alturas e dirija os nossos passos para o caminho da paz. E nós nunca haveremos de trilhar esse caminho por nós próprios, sozinhos. O caminho da paz só vem quando a barreira entre nós e Deus é removida e nós entendemos isto e nós cremos nisto. Esta figura parece-me é tirada dos viajores que, viajando durante toda a noite, não sabem o que fazer durante a noite porque não conseguem enxergar nada, então esperam pacientemente pela estrela da manhã, pelo sol nascente, a fim de saberem por onde andar. A função do sol nascente não é somente trazer luz para os nossos olhos, mas para guiar-nos em passos de paz. O caminho específico no qual Deus nos dirige é o caminho da paz que vem por derramamento de sangue. Porque não existe remissão sem que alguém pague as contas nossas, sem que alguém leve os fardos nossos sobre si. Quando Deus aceita o que Cristo faz, então já não há mais separação entre nós e Deus. Nós somos tornados alumiados, vivificados. E então passamos a ter paz com Deus, ou conhecemos a paz que vem de Deus. E a realidade é que o caminho dos cristãos, e os que já experimentaram isto podem testificar hoje, é o caminho da mais doce paz. Como é gostoso não ter o senso de que nós devemos a Deus, porque Cristo pagou a nossa dívida e nós temos paz com Deus. Deus é credor nosso, nós somos devedores dele, mas ele nunca mais lança contra nós a dívida, porque a dívida foi paga e Deus é absolutamente justo e não cobra de nós o que o Filho dele pagou. A vida sem Cristo é vida sem paz, por isso que Jesus Cristo, que ensinou aos seus discípulos e deu aos seus discípulos uma das coisas mais belas, uma das expressões mais belas, ele falou aos seus discípulos, deixando para eles uma herança que ninguém pode por si mesmo comprar. Ele disse, como se fosse um legado,
deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, se vocês querem trilhar nesta vida, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse Jesus. Deixo-vos a paz. Eu queria tanto que os meus irmãos tivessem essa paz. Não somente a paz com Jesus, mas a paz que vem dele, como herança dele, como um legado dele. Eu li uma história que, algum tempo atrás, um homem procurava uma descrição perfeita de paz. E não encontrando uma que o satisfizesse, ele anunciou um concurso, mais ou menos esses termos: eu quero que vocês produzam um quadro que reflita da melhor maneira que vocês podem a ideia de paz. Então a imaginação de artistas começou a trabalhar, e muitas obras foram feitas para tentar ilustrar a paz. E houve um júri que julgava aquelas obras, e eu sei que a história continua, e só sobraram 2 quadros. E no penúltimo quadro, apareceu um lago calmo, sereno, tranquilo, que refletia toda a paisagem como espelho, toda a paisagem ao redor daquele lago. E havia ovelhas pastoreando, o ambiente é muito fantástico, e a turma pensou: isso que é paz. É o que nós sonhamos, ir para um lago, sentar num barco, tranquilo, ninguém perturbar, tranquilidade. Todavia, antes de haver o julgamento sobre a obra, a outra obra, a última, foi apresentada, e a história é curiosa porque apresentava uma queda d'água, uma cachoeira muito grande, muito forte, muito violenta, caindo grande quantidade de água nessa cachoeira, no precipício de uma rocha, e a multidão até parecia ouvir, é verdade que isso é fantasia, o ruído da cachoeira, tão forte ela era, e o céu apresentava ali, no fundo do quadro, nuvens ameaçadoras de vento, e parecia haver um ruído de trovões e sensação de frio, e uma delgada, uma fraca e comprida árvore quase encostava na cachoeira, e um dos seus ramos batia nas águas tormentosas da cachoeira, como se provasse o poder daquela cachoeira. E um passarinho fêmea tinha construído um ninho na curvatura daquele galho. Imperturbável no meio daquele ambiente, aquela fêmea estava repousando sobre os seus filhotinhos. E com seus olhos fechados e suas asas prontas, sempre cobrindo os seus pequeninos filhotes, ela manifestava o repouso no meio de todo o tumulto que a cercava. Sabe, paz é aquela que você encontra no meio da guerra. Paz é aquela que você descansa nos braços do seu Redentor. Quando tudo chove de violência ao seu lado, quando tudo é exasperante ao seu redor, você consegue repousar em Deus. Há uma música que eu acho que vocês já cantam ou cantaram no passado, composta por irmãos nossos, um deles do Nordeste, que dizia assim: nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo, nas mãos de Deus eu gozo plena paz,
Vou sossegado até o fim, bem sei Deus cuidará de mim, seguro estou nas suas mãos. É paz em meio à tempestade. Esta é a paz. E o sol nascente das alturas nos conduz. Ele veio para dar luz aos que estão em trevas, para dar luz aos que estão em sombra de morte e para guiar o seu povo no caminho da paz. O sol nascente já veio 2000 anos atrás. E é necessária, repito, uma operação especial de Deus em você, que ainda está em trevas e não tem olhos para ver, diante de toda a verdade que é pregada aqui cada semana neste lugar. A fim de que você venha a perceber a luz do sol nascente. É necessário que a cegueira interna seja retirada e você venha a sentir os benefícios de ter os olhos para ver quem o sol nascente das alturas, quem é o sol da justiça, quem é a brilhante estrela da manhã é. Se você não tem olhos para ver, Jesus não passará de um personagem histórico. Ele não será o seu salvador, ele não aquecerá a sua vida, ele não dirigirá você para os caminhos da paz. E você continuará vivendo em um vazio que você não sabe explicar. Você sabe que no Polo Norte, a noite no inverno dura muitas semanas, meses até. E quando está para chegar a temporada em que o sol vem, tradicionalmente alguns homens sobem nas regiões mais altas, eles são chamados de mensageiros, e quando eles veem os primeiros prenúncios da chegada do sol, eles todos se abraçam e gritam: eis o sol, eis o sol! E aquela verdade ecoa pelas montanhas e chega até os vilarejos nos vales. É minha oração para que você possa gritar: eis o sol um dia. Que alguns de vocês vivem em trevas. E eu queria que vocês contemplassem o sol da justiça. Que vocês tivessem a manifestação da misericórdia divina. E o sol nascente das alturas brilhasse nos corações de vocês. Este é o sonho de todo pregador. Fazer com que as pessoas conheçam a verdade de Deus e sejam atingidos internamente pela graça de Deus. E eu não sou diferente nisto. Quem quer que venha pregar aqui tem desejos de bênçãos de Deus para aqueles que os ouvem. E a minha oração nesta manhã é que você seja objeto da luz nas suas trevas, nas suas sombras de morte, e que você seja um homem ou uma mulher cheio da paz de Deus, aquela paz que você não dá conta de explicar, porque ela excede todo entendimento. Orem comigo. Senhor, eu só posso expor a tua verdade e eu não posso penetrar o coração dos que me ouvem. Por isso eu te peço que tu, Senhor, operes no coração das pessoas aqui nesta manhã, mesmo daqueles que já são crentes, para que entendam a beleza da tua palavra, a beleza da obra iluminadora, alumiadora do Filho teu, que é chamado de sol da justiça, sol que vem das alturas que tu enviaste. Senhor, mostra-te a eles de uma maneira muito especial, internamente, a fim de que eles venham a ter gozo em ti, a enxergarem-se a si mesmos, a enxergarem o mundo como tu enxergas, e serem proclamadores das boas novas que os atingiu. Bondoso Pai, dá-nos esta graça, pedimos-te em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém.